Vamos ouvir um pouco de ignorância travestida de opinião. Solta aí. Marielle. Pastor, mas não foi drástico o que aconteceu? Foi. Então vamos falar de crime. Vamos prender o criminoso, o assassino dela. Agora, me defender como bandeira pelas razões dela, porque ela era preta? Não. Ela era a favor da maconha, eu não sou. Beleza, tem todo o direito. Mas, inclusive, para fins medicinais também, você é contra? Ela era a favor do aborto, eu não sou. Olha, eu nunca vi ninguém ser a favor do aborto, que as pessoas são contra a criminalização. A favor ninguém é. O que as pessoas lutam é contra a criminalização, né? Para que as pessoas não paguem ainda mais quando você faz o aborto, correto? Que na realidade, na grande maioria das vezes, é porque o próprio pai não assume a criança, não é isso? E leva a mulher a tomar esse tipo de decisão, né? O cara faz, mas foge. Acho que era bom a gente entender um pouco mais como é que funciona a sociedade brasileira verdadeira, não aquela que as pessoas dizem na sociedade, né, perante as câmeras e perante o público. Os conceitos são outros, né? A bandeira dela é LGBTQI+, Z, W, e cada dia aparece uma letra do alfabeto desse negócio. Eu não sou. Beleza também, né? Praticamente está dizendo que as pessoas não têm o direito de ser quem elas são e nem de lutar pelaquilo que elas acreditam, né? Que elas possam lutar num país democrático, certo? A luta dessas pessoas é nada mais do que para ter direitos de sobreviver, de existir e ser quem são da forma como são. Você é contra isso, que as pessoas não sejam quem elas são? Elas têm que ser definidas pelo que você acredita que é um modelo de gente, certo? Essas pessoas não têm a liberdade, não podem reivindicar os seus direitos? Então, veja bem, se eu tiver que escolher um negro para definir para mim um modelo de vida, eu uso o Luiz Gama, porque Bom exemplo, não é isso? Luiz Gama, né? Grande Luiz Gama. Ok, vamos ver o que ele vai falar do Luiz Gama. ele foi escravo até os 10 anos de idade. Depois dos 10 anos, ele foi se alfabetizar aos 17 anos de idade. Ele só esqueceu de dizer que o Luiz Gama tinha pai branco, não é isso? E que ele teve que lutar judicialmente para ter a sua liberdade. Sem contar que ele era um autodidata, não é? Então acho que a gente não pode considerar a exceção como regra, não é? Há casos, né, de exceção, se você estudou estatística, o que eu duvido, a gente chama isso de outlier, não é isso? Quando tem aquele elemento que sai da média. Você não dá para usar o fora da média, o fora da curva como regra. Esses são exceções. Se tornou escritor, um orador. Ele quem escreveu a abolição dos escravos. Eu estou falando de um negro na era da escravidão. E quantos Luiz Gama existem? Né? Estatisticamente, quantos existem? Olha, querido, entenda uma coisa. Não é porque um chegou lá que é possível para todos, né? Quando um chegou lá, sim, é possível porque um chegou. Mas se os 99% não chegaram, é porque não é provável, né? Há uma diferença em estatística entre ser possível e ser provável. Não dá para usar o caso raro, o evento raro, a exceção, e normatizar como sendo a regra. Entenda estatística antes de falar bobagem. Escravo, e agora é doutor, agora é advogado. Porque se hoje as pessoas se vitimizam porque a sociedade é racista, porque o Brasil é racista, porque não, o Brasil não é racista, o Brasil tem idiotas racistas. Bom, aqui é um problema de construção de texto, não é isso? Porque se o Brasil tem idiotas racistas, o Brasil também é racista. Afinal de contas, as pessoas vivem e moram onde? No Brasil, não é? Então, se o Brasil tem idiotas racistas, o Brasil também é racista. Assim como tem o Brasil racista, tem o Brasil que não é racista, porque tem pessoas que não são racistas. Essa sua construção tá bem ruinzinha, esse argumento, hein? Você sai na rua agora, você vai ver branco e preto. Você não tem escola do branco, escola do preto. Realmente, não tem um apartheid declarado, né? Mas se você for em qualquer escola de elite, né, onde a mensalidade é bastante dinheiro envolvido, pergunta quantos pretos tem lá dentro, né? Agora, vai nas periferias e olha as escolas das periferias. Então, não é declarado. Isso a gente chama de racismo estrutural, certo? Porque não tem um apartheid lá na rua dizendo brancos de um lado, pretos do outro lado. Não, isso realmente não tem. Mas a quantidade de dinheiro que você tem no bolso está concentrado em que cor de pele? Onde estão as crianças negras e onde estão as crianças ricas? Em que escolas? Elas estão nas mesmas escolas?
pensar um pouquinho. Você não né? tem a padaria, o Dival branco ou o Dival preto. Então, não é racista. O exemplo da padaria é o mesmo da escola, né? Vai lá, frequenta as padarias e vê qual é a cor da pele das pessoas que estão nas padarias, em determinados bairros, em determinadas padarias, né? É isso que você não é capaz de entender. Alguém vai bloquear um negro se chegar lá? Não, né? Mas vai ser olhado bem de forma, né? Nossa, mas o que você está fazendo aqui? Como a gente vê todos os dias, né, em exemplos de pessoas que filmam moradores sendo confundidos com empregados, né? Moradores sendo confundidos com diarista, né? Porque a pessoa é negra, não pode ter um apartamento em um determinado bairro. Isso acontece todos os dias e todos os dias há essa segregação no olhar de onde está a população negra, ou de onde ela deveria estar na cabeça de algumas pessoas e onde ela está muitas vezes, né? Isso, querido, de novo, é o racismo estrutural que você não estudou, portanto não sabe o que é, embora sofra, né? Existem idiotas racistas, como existem muitos negros racistas. Até porque o racismo pro negro já é quase que legalizado. Porque o negro é tão vítima, que ele ataca o branco. E se você falar qualquer coisa... Ele fala... Aqui é uma generalização, né? Porque ele está dizendo que o negro é tão vítima, né? E que o negro é racista. Você fala que tem alguns idiotas racistas e agora você fala que todos os negros são vítimas e todos os negros atacam o branco. Você está incoerente na sua própria fala, não é? Não é racismo, é defesa. Vocês têm uma dívida comigo. Então, por causa da dívida, ele pode atacar o branco e gritar que vidas negras importam. Eu não consigo entender uma desgraça dessa. Você não consegue entender porque você não estuda. Porque se você estudar, você conseguiria entender facilmente. Por que se grita vidas negras importam? Porque se você olha os indicadores sociais e de morte, morrem muito mais vidas negras, certo? A polícia mata mais quem? Preto ou branco? Né? Então, se a polícia mata mais preto, a gente precisa dizer para as pessoas que vidas negras também importam, não é isso? Porque quem está morrendo são as vidas negras. É por isso, é muito fácil entender, é só ler um pouco que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você tem cérebro para poder compreender esse tipo de coisa. Então, se eu tiver que defender a minha cor, eu vou me basear em alguém que vai nutrir em mim um crescimento, não uma ideologia? Então, aí que tá, né? O camarada, ele é evangélico e não quer uma ideologia. Mas o que é ideologia, né? Se as religiões também não são ideologias, não é isso? É possível não ter ideologia? Olha, você está lendo muito pouco ciências comportamentais, né? Se lesse um pouco mais ciências comportamentais, você ia entender que vieses são ideologias, não é isso? Então, né? Nutra em mim um crescimento, não uma ideologia. O camarada que é seguidor de uma ideologia, né? Não quer uma ideologia. Você sabe o que é ideologia? Deixa aqui a pergunta para você responder. Crescimento. Estou falando de Machado de Assis. Ué, peraí. Machado de Assis fundou a Academia de Letras e era preto? Era preto, mas era tratado até ontem nos livros como claro, não é isso? Teve que passar um processo de clareamento da própria pele, não é? Será que talvez ele mesmo lá no passado não se escondia atrás da pele? Até porque ele não era negro, né? Assim, uma cor, né, retinta. Ele era talvez um moreno, uma coisa que a gente compreende ali como, né, não é um retinto, talvez uma pele mais morena, mais escura, alguma coisa assim, mas que teve que passar por um processo aí de branqueamento para poder ser aceito claramente, não é isso? Até ontem, hein? Até ontem os livros do Machado de Assis, a foto dele era sempre muito mais clara do que ele era, do que ele foi, não é isso? E é uma cadeira onde o branco intelectual senta para falar da sua intelectualidade. E o negro hoje tem dificuldade de sentar numa cadeira daquela. Mas por que hoje, em 2022, ele tem dificuldade de sentar nessa cadeira? Será que porque talvez o negro não tenha os mesmos acessos que o branco, né? Será que porque o negro não participou do mesmo processo educacional que os brancos, não teve as mesmas oportunidades? Certo? Será que não? Olha só, hein? O Gilberto Gil agora, depois de quanto tempo que volta a ter um negro na Academia Brasileira? Hein? Depois de quanto tempo? Me fala, você sabe? Agora temos Gilberto Gil lá entrando. Por quê? Porque o atual presidente da Academia Brasileira entende que a Academia virou um lugar para não negros no último século, né? E agora sim nós temos um negro lá na Academia. E na época da escravidão, tinha um homem que fundou esse negócio. Exatamente, disse tudo. Tinha um homem que fundou. Assim como você deu um exemplo do Luiz Gama, né? Quantos Luiz Gama existem? Teve um só, né? Só teve um. Academia. Quem teve no momento de mais pressão e opressão?
sobre o efeito da escravidão? Nós em 2022 ou ele na era dos... Eu sugiro você dar uma olhada nos indicadores, né, sociais do Brasil, da população negra. Ou mesmo quando você começa a discutir, por exemplo, como fez o Magazine Luiza, né, um programa de trainee só para negro, a quantidade de pedrada que a empresa tomou, né? Também não é um momento de opressão, certo? Toda vez que você faz um movimento para, né, igualar direitos da população negra com a população branca, as pessoas atacam e atacam ferozmente. Como é o seu próprio vídeo, a sua própria entrevista é um ataque, né, à reivindicação da população negra a ter direitos iguais aos direitos dos brancos, que não tem, não é uma realidade. Se você olhar qualquer indicador social da população negra, ele é pior do que a população branca no Brasil. Pelo amor de Deus. O negro, ele é fadado a baixa renda. Como baixa renda? Onde que o negro está na sua grande maioria? Ele está embutido na arte no Brasil. Nós temos uma cultura brilhante. Aí você vai para o samba, 90% negro. Mas rola bilhões ali. São artistas. Um show de um grupo de pagode é 300 mil, 400 mil, 200. Olha, a sua ignorância em compreender estatística é assim, um negócio absurdo, né? Recomendo você fazer um curso rápido aí para aprender no mínimo fazer conta de média. Quantos grupos de pagode existem no Brasil, né? Olha onde está o trabalho no Brasil. O trabalho no Brasil está no varejo, no comércio, né? Alguma coisa na indústria, muito pouco no agronegócio, mas não está nas artes. As artes representam uma população de trabalhador muito pequena, se você comparar com o grosso, né, de onde está o trabalho no Brasil, certo? Vai no trabalho, no comércio e pergunta quantos gerentes negros existem no comércio, quantos diretores, quantos presidentes de empresa. Vai olhando na hierarquia das organizações e você vai entender que não existem lideranças negras, muito pouco, muito baixo. As posições de liderança são sempre com as pessoas mais brancas. Então é claro, se você pegar o professor Laércio Menezes do INSPER, que faz pesquisa nessa área, ele mostra que pessoas mesmo formadas, com as mesmas formações branco e negro, têm salário menor para o negro, né? Se você olhar na OAB, por exemplo, você vai ver lá as posições de direito no Brasil, onde estão os brancos, onde estão os negros. Cara, você não tem noção do que você está falando. Você está pegando um exemplo da arte, que representa muito pouco emprego no Brasil, e pegando um grupo de pagode, quantos grupos de pagode existem no Brasil, e querendo colocar isso como sendo prova de que a população negra tem acesso aos mesmos salários. Não tem nenhuma estatística que você fizer e fizer o recorte por cor de pele sobre salário, você vai encontrar dados que justifiquem que o negro tem salários iguais aos brancos. Não tem, não tem. Você pode pegar dados oficiais do governo, do IBGE, pode pegar dados de companhias que fazem esse levantamento privado e você não vai encontrar essa referência, né? Os negros no Brasil ganham, na média, muito menos do que os brancos. Ele levanta 5, 6 milhões, fora o que arrecada no ECAD, e é negro. O negro da periferia, que grita pelo socialismo, consome o funk. Funk é um mercado bilhardário. Tem dinheiro. Sim. No futebol, 90% são negros. Até porque a nossa miscigenação... Essa agora foi de doer, né? No Brasil existe mais ou menos, acho que 35 mil jogadores federados, né, atletas federados. Agora pega a quantidade de jogadores que ganha acima de 10 mil reais. Você vai descobrir que a estatística é 0,001% que ganha acima de 10 mil reais. É que você está acostumado a ver jogo, né, Flamengo, Palmeiras, grandes clubes, mas nesses grandes clubes tem quantos jogadores? 22 jogadores no plantel, certo? Se tiver um pouco mais ali e tal. Mas desses 22, quantos ganham realmente muito bem? E se você pegar Flamengo, Palmeiras, talvez, sei lá, Santos, Corinthians, São Paulo, no Rio, quem mais? Fluminense, Vasco, talvez, sei lá. Se você pegar aí, colocar na mão 20 clubes no Brasil e somar os jogadores desses 20 clubes do Brasil e questionar o salário na média desse bloco e você jogar isso para todos os clubes que existem no Brasil, pegando todos os atletas federados que jogam no Brasil inteiro, você vai ver que a estatística de quem ganha acima de 10, 20 mil reais é 0,001. Né? Olha o tamanho da besteira que você está falando, porque você não conhece estatística, você não conhece proporção. Né? Pega todos os jogadores que existem no Brasil, faz uma média salarial e vai descobrir se eles ganham realmente bilhões. Quem ganha milhões é um percentual muito baixo, mas muito, 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 muito baixo. Mas você, como não conhece estatística, né? Então você não consegue saber esse tipo de análise, não consegue nem perceber
esse tipo de avaliação que você deveria fazer antes de falar tal bobagem? Ela pende muito dessa mistura de raça para o negro. É o negro latino, é o negro americano, é o negro africano, tá tudo aqui dentro. Então é maioria. Então não adianta você fugir, você vai sempre encontrar o negro. Então se nós temos a maioria dentro dessa gama de dinheiro do negro, olha o negro do samba, tá com seu carrão, tá de pulseira de ouro. Olha no futebol, tá ganhando bilhões, tá indo jogar na Europa. Como que Joaquim Barbosa conseguiu? Como é que Pelé conseguiu? Entende? Então se tem dinheiro... Eu só posso rir, né? Como é que o Joaquim Barbosa conseguiu? Depois de 130 anos de república, a gente teve um juiz no Supremo que era negro. Estatisticamente isso dá quanto? O Pelé... Cara, o Pelé é um caso único, só tem um Pelé no mundo, cara. Você quer comparar Pelé, como é que você quer? Você ignora, você usa o evento raro como justificativa do todo. Isso é erro básico de estatística, não tem como fazer. Esquece, jovem, esquece. Você tem noção do que você está falando. Você está falando pelo fígado, né? Você não está falando com o cérebro. E você tem potencial, acho que se você estudasse, você iria compreender realmente, né, como é que as coisas funcionam. Pro negro, aí eu pergunto, por que você então não busca esse dinheiro que você encontrou na arte, que você encontrou no esporte, na intelectualidade? Não é porque não existe a oportunidade, é porque não estudou. E se vai estudar, ele vai defender a bandeira de cota. Vai dizer, branco, me ajuda pelo... Bom, aqui duas coisas, né? Primeiro, uma generalização de que achar que todo negro, né, vai recorrer à cota, isso não é verdade, né? Claro que tem os que usam a cota e acho que a cota é um dos instrumentos que pode ajudar a gente a não eliminar, porque eu não acredito que vai se eliminar, né? Mas mitigar essa questão de o negro não ter o seu espaço na sociedade. Então acho que a cota é um instrumento importante nesse sentido, não que ela seja perfeita, mas é o que a gente conseguiu no momento, né? Que funciona e depois de 10 anos mostra assim que tem resultados. Então é importante, né? O importante é isso, fazer a medida, medir, ver se teve resultado, se teve resultado continua, se não teve resultado para, mas as cotas elas mostraram bastante resultado, então elas devem continuar. Agora, o outro elemento é por que não estuda, né? Olha o ignorante mandando as pessoas estudar. Eu diria a mesma coisa, por que você não estuda sobre racismo? Acho que você deveria estudar sobre racismo, você ia falar bem menos bobagem do que você está falando aqui neste vídeo, nesta entrevista, né? Agora, por que você não estuda, né? Olha a condição das escolas brasileiras que atendem às periferias, não é isso? Será que o camarada que estuda a vida inteira na periferia, que trabalha, né, que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, fazer estudo noturno, trabalhar o dia inteiro, será que ele tem a mesma condição de desempenho de alguém que não precisa passar por isso? A gente tem alguns casos raros de pessoas que conseguem sim, mas esses são realmente casos raros, a grande maioria não consegue. Por quê? Porque precisa, além de estudar, precisa trabalhar para se manter. E não é um trabalho, muitas vezes, só intelectual. É um trabalho braçal, que exige horários diferentes e etc. Que é muito difícil a pessoa conseguir conciliar com os seus estudos, porque ela precisa, primeiro de tudo, sobreviver, né? Acho que você não conhece, que eu não sei, que país que você mora, né? Você conhece a realidade brasileira, assim, ou você está falando da Bélgica, né? Da França? Onde você vive? Deus, você eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Não tem, não pode, não consegue, mas consegue comprar mansão com funk. Quantos conseguem comprar uma mansão com funk? De todos que tentam, estatisticamente, quantos são mesmo? Você sabe quantos conseguem comprar uma mansão? É comprar mansão com pagode, com samba. Por que não consegue, então, se formando? Então, cara, não reclama, você escolheu. A vida é questão de escolha. Eu nunca vi ninguém morrer de cirrose porque o copo de cachaça correu atrás dele. Concordo plenamente. A vida é questão de escolha, né? Você escolheu estar do lado da ignorância, infelizmente. Mas sim, eu posso fazer escolhas que não se materializam, não se concretizam, porque não depende só do indivíduo, depende de todo um contexto, não é isso? Eu posso escolher estudar, mas eu posso tomar um tiro de bala perdida porque eu sou morador de favela do Rio de Janeiro, né? E se eu sou morador de favela do Rio de Janeiro, estatisticamente a grande chance de eu ser preto é bem grande, não é isso? Diferentemente, se eu morar nos jardins e for para a escola, dificilmente eu vou tomar um tiro de bala perdida. São as escolhas. Eu fiz a escolha de estudar. Só que eu estudo numa região que tem tiroteio, ou eu estudo numa região que não tem tiroteio. E aí, essa bala perdida também é culpa minha? Ele escolheu beber. Você entende? Então eu escolho. Não vou fazer do palco da minha vida o caixão da Marielle. Eu subo no caixão de Machado de Assis, que eu sou um preto inteligente, dá licença. Inteligente